SBT News continua aqui na 18ª edição do Congresso Internacional da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que vai até o dia 2 de julho, próximo domingo, e reúne aqui na capital paulista jornalistas e também estudantes de comunicação de todo o país. Serão 318 palestras e uma delas foi dada pelo José Marengo, que está aqui comigo, que é o diretor de pesquisas e desenvolvimento do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A palestra do senhor foi traz um tema bastante atual, né? Que são os desastres naturais, o impacto climático que vem causando tudo isso. O que o senhor trouxe para as pessoas que acompanharam a fala do senhor? Bom, o que foi apresentado foi o tema central, que é emergência climática, não? Ou seja, como os governos têm que agir ou se comportar frente a extremos climáticos cada vez mais frequentes e como que esos afectan a população. Por exemplo, aqui no Brasil, extremos climáticos como extremos, exceso de chuvas intensas, podem deflagrar desastres naturais. No ano passado tivemos Petrópolis, 245 mortos, Recife, 130, recentemente em fevereiro, na região de São Sebastião. ¿No? Y justamente a ideia é mostrar que a chuva é o deflagrador do desastre, mas tem outros fatores que não são ambientais e que são extremamente importantes no ingrediente de desastre, que é, por exemplo, urbanização, exposição, ou seja, vulnerabilidade da população, exposição da população, que tem que ver com políticas ambientais. Então, o perigo da emergência climática é que o clima pode induzir um desastre se a população é vulnerável e se as áreas são expostas. Por exemplo, construir em áreas de risco, perto de rio ou em áreas de topografia. Não devem construir, porque gera um desastre, mas a chuva é natural, o deslizamento de terra sempre aconteceu. O problema é construir casas no caminho do deslizamento de terra ou casas perto dos córregos que normalmente inundam. E você viu isso nos desastres que aconteceu em Petrópolis. Pessoas morriam na parte alta pelos deslizamentos e na parte baixa morriam afogadas. Como aconteceu também recentemente, em 2020, em Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Aconteceu agora também no Saí, no litoral norte. No Franco da Rocha também. Além da exploração e de tudo que o clima, a exploração do planeta vem causando no clima, tem também a desorganização urbana, né? A ocupação desordenada. Isso tem que ser observado também, professor? Tem que ser observado, porque assim, por exemplo, como nós observamos, em todo o mundo, incluindo no Brasil, os extremos de chuva estão aumentando, ou seja, a chuva se concentra em poucos dias. Por exemplo, imagina, em São Sebastião, normalmente o valor esperado é perto de 300 milímetros de chuva em todo o mês de fevereiro. Na região de Barra do Saí, entre 18 e 19 de fevereiro, choveu 626 milímetros. O dobro de um mês em 2 dias. O dobro de um mês em 2 dias. Então, o desastre era iminente, não? E você viu casas que caíram, pessoas que morreram, não só deslizamento de terra, sino também o que nós chamamos de detritos, troncos de árvores arrastrados pela massa, entraram nas casas, mataram pessoas. E foi no dia de carnaval. Sim. Onde tinha muitas pessoas lá, como todo mundo aproveita. Então, essa combinação foi letal. Não? E não é a primeira vez que acontece, já aconteceu em Angra dos Reis, na virada do ano, em 2010, que morreram como 30, 40 pessoas num resort que estava no litoral, mas em uma área que veio, arrastou, levou, matou muita gente. Então, histórico de desastres temos. O clima deflagra o desastre, mas temos que estar preparados. A urbanização, as políticas públicas têm que estar preparados para um clima que está mudando, mais intenso. E isso não está acontecendo em muitos municípios. Agora, professor, para mim, que acredita na ciência, para o senhor que acredita e trabalha com ciência, isso é claro e evidente. Há uma emergência climática causada pela exploração e levar o planeta quase ao esgotamento. Mas agora, muita gente ainda não acredita nisso. Qual é o papel do jornalismo? O senhor veio falar no Congresso de Jornalistas. Qual o papel do jornalista para alertar a quem não acredita nisso, que isso é sério, isso é verdade? Isso é importante, porque normalmente, pelo que nós vemos, quando tem um desastre,
meu celular enche de mensagens, quieren saber, mas acabou o desastre, acabou a pauta ambiental não é mais importante, depois vem outra chuva intensa. Então, eu acho que o tema ambiental, quando eu digo ambiental é mudança climática, biodiversidade, secas, desertificação, deve ser algo contínuo, não? E o jornalista que é alguém que, por exemplo, quando aconteceu o desastre, jornalistas foram lá, sujaram as mãos, ficaram cheios de lama. O jornalismo informativo é assim, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendeu? Então, e também, claro, nós cientistas estamos à disposição para prover informações que o jornalista precisa, informação científica básica que possa ajudar a entender melhor a pauta e produzir um material que realmente possa ter impacto na população, porque esse é o problema, é produzir material que tenha impacto na população, porque se você produz um material meio assim simples, aparece, que bom, mas já esqueceram amanhã. Tem que ser contínuo, então, tem que ser fluxo contínuo, de informação e o trato com esse tipo de... Claro que aumenta se tem uma COP, por exemplo, a Conferência das Partes, ou aumenta se tem uma seca, ou aumenta se tem o El Niño agora, mas como tanto fenômeno acontecendo, já existe esse interesse de jornalismo, mas quando não acontecem fenômenos, meio que as pautas são outras, não? Política, corrupção, que também é importantes, obviamente. Agora, além de informar a população, esse fluxo contínuo tem que também cobrar as autoridades para que tomem providências. Essa é justamente a ideia, porque depois do desastre de São Sebastião, aí primeiro começaram a culpar, foi culpa da chuva. Choveu mais do previsto, mas foi previsto. Sim. A chuva foi prevista. Era uma previsão de 200 milímetros, choveram 600, infelizmente, mas foi previsto. Mesmo 200 milímetros já seria 200 muito. milímetros era uma calamidade, 600 pior ainda. Então, muitas vezes o que é importante é que essas informações saiam, não? Que o jornalismo tome essas informações e realmente faça notícia. E depois, quando o desastre acontece, que o jornalismo comienza a pressionar a comunidade científica. O que foi feito? O que faltou? E a comunidade, o governo, por que construíram casas? Porque Lula falou, por exemplo, vamos a construir em áreas seguras. As únicas áreas seguras já estão ocupadas por condomínios. E os condomínios não querem nas suas vizinhanças casas populares. Por quê? Porque são poderosos. Sim. Então, tem que vencer esse poder e construir onde dê. Quem que manda? O prefeito ou os moradores daquele condomínio de luxo? Que geralmente tem um viés político aí, eu votei por você, você tem que pagar de volta, não? Então, eu acho que é importante expor todo esse tipo de coisas, não? Coisas boas e coisas ruins. Porque frequentemente, recorrentemente, porque é melhor ter uma matéria dizendo, olha, esta área aqui é vulnerável, olha aquela rocha, isso vai cair em qualquer momento. E pode ser que na semana seguinte a rocha cai. ¿No? Mas já teve uma cobertura dizendo o problema foi apresentado, foi mostrado, a base científica mostra isso, mas muitas vezes a população não tem essa percepção de desastre, muitas vezes a imprensa dá essa percepção. Sim. Claro que agora existem as redes sociais e tudo isso que muitas vezes colocam fake news e coisas, mas eu acho que o papel do jornalista é tentar de meter na cabeça das pessoas essa percepção de que estamos num clima que está cambiando, que os desastres estão acontecendo mais, que a chuva está sendo mais intensa e que os governos podem fazer coisas para evitar os impactos futuros dessa chuva que cada vez é mais intensa. E o senhor, como um especialista, um homem da ciência, vê que o jornalismo, a imprensa em geral, tem aumentado a cobertura e feito uma cobertura satisfatória da emergência climática? Tem aumentado, mas geralmente são as grandes empresas de televisão. Justamente agora tenho aqui um pedido de entrevista sobre o El Niño que vai acontecer. Mas também tenho que dar um pouco de jornalismo, por exemplo, jornais locais de tal cidade ou tal região do interior. Não? Ou seja, a imprensa geralmente fornece essa informação. E posso dizer de que a grande imprensa, não menciono nomes, não? Sim. Mas SBT entre elas divulga essas informações. Bom, bem. Não? E aí só falta que a população assimile isso. Não? Aí que está o papel. Para assimilar é preciso ampliar para pequenos veículos. Ampliar também e fazer a notícia atrativa. Sim. Entendeu? Porque morreram, por exemplo, 100 mortos. Nossa, 100 mortos. Mas isso poderiam ser evitados se estas obras tivessem sido feitas. Então aí a pessoa, nossa, isso poderia ter sido evitado. Não é ser só crítico número, e analítico.
Exatamente. O sea, hacer más para desenvolver, que o público desenvolva essa percepção crítica e analítica que você mencionou. A percepção. E isso é que é importante. José Marengo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. José Marengo, diretor de Pesquisas e Desenvolvimento do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. José Marengo esteve aqui com a gente no estande do SBT News na 18ª edição do Congresso Internacional da Abrage.